Então vamos ouvir agora o doutor em ciência política e professor Felipe Nunes, que vai nos explicar por que o Brasil é um país politicamente calcificado. A polarização política definitivamente transbordou para a sociedade. Os dados que a Quest recolheu ao longo da eleição, depois do pleito de 2022 e mais recentes, agora no começo do governo Lula 3, são evidências inequívocas, né, desse processo. Primeiro, a polarização se transformou no que eu tenho chamado de calcificação política, que é um processo em que as pessoas enrijecem as suas posições, as suas visões de mundo, e têm muita dificuldade de aceitar o outro lado como adversário, elas acabam olhando para o outro lado como inimigo. Por isso, cada vez é maior o número de pessoas que diz que não aceita que o seu filho se case com uma pessoa que tem um pensamento político diferente do seu. Cada vez é maior o número de pessoas que diz que não vai comprar um produto de uma marca que apoiou, né, que esteve ao lado de um dos candidatos diferentes do pensamento que a pessoa tiver. Cada vez é maior o número de pessoas que diz que não vai consumir música, livro, novela de artistas que optaram por um lado esse também diferente, né, do que a pessoa escolheu. Esses são alguns exemplos de como essa polarização está nos levando a um processo de calcificação social, ou seja, em que as marcas, as empresas, o setor público, todo mundo, né, vai ter que se preparar para esse novo momento, um momento em que os lados estão fixos e não estão dispostos a conversar um com o outro. Então, eu acho que isso é novo no sentido de que se a gente estava acostumada com um período da democracia em que havia, digamos assim, um certo trânsito, né, entre partidos de oposição, mas que no final todos jogavam golfe, né, ou no final as Todos iam pessoas para Hampton? iam para Hampton. Aqui no Brasil todos se encontravam no seu iate, ou tinham casa em Campos do Jordão. Então era assim, uma vez eu ganho, outra vez ganha você, mas na realidade a gente sabe que nós somos gente do mesmo trânsito social. Eu vejo, na verdade, isso que ele chamou de calcificação e esse processo como uma possível prova de que a humanidade não evoluiu e não evolui 1 centímetro sequer. Talvez a verdade não seja, inclusive, que existe um retrocesso, por exemplo. Exatamente isso. Só para completar o dado que ele citou por alto, Pondé, essa pesquisa mostra que 45% dos brasileiros, dos entrevistados, dizem que ficariam infelizes se o filho ou a filha casasse com alguém do campo ideológico oposto. Veja só, e olha só, há um ano a Quest fez essa mesma pergunta e a porcentagem das pessoas, um ano, portanto, antes das eleições, a porcentagem das pessoas que diziam a mesma coisa, que ficariam infelizes, era de apenas 18%, hoje é de 45%. Para você ver que consciência política faz com que as pessoas odeiem outras pessoas, né? É assim, Thaís, eu acho que há um retrocesso mesmo, acho que há um retrocesso, e esse retrocesso no sentido de que a humanidade sempre odiou outras tribos. A ideia de que a gente aceita facilmente opiniões diferentes das nossas é uma mentira. Pega bem vender isso por aí, porque você fica bem na fita que está vendendo essa ideia. Mas a verdade dos fatos é que as relações sociais, elas sempre são muito violentas. Se você entra em conflito com grupos com muito poder, seguramente eles vão tentar te destruir, certo? Não vão parar e dizer, não, mas fulana está falando tal coisa, talvez há algo de verdade no que ela está dizendo. Acreditar que as pessoas são normalmente capazes de fazer isso é mais ou menos como acreditar que as crianças vêm da cegonha. Na maioria imensa dos casos, o que a humanidade sempre fez foi querer destruir quem não concorda com aquele grupo, ou pelo menos arrasar a possibilidade de subsistência deles, de vida, e aí faz com que a gente perceba que, no fundo, todo esse discurso acerca da convivência com o diferente é uma grande festa
para você ficar comendo queijo e tomando vinho em Paris. Eu tenho a impressão que do século XVIII para cá, os europeus deliraram tanto em termos de ideias, viajaram tanto na maionese, quando, na verdade, a única coisa que eles queriam mesmo era comprar cada vez mais produto industrializado, mas inventaram um mundo que não existe e uma humanidade que também não existe.